Oi? Minha filha está lá dentro. Tá. O senhor quer que a chame ou ela gostaria de ficar? Ah, é melhor chamar, que ela acompanha. Fazendo alongamento da coluna. Na semana passada, nós assistimos em vídeo a palestra proferida pelo professor Mauri, aqui na casa, e combinamos que contextualizaríamos, ou pelo menos faríamos uma tentativa, ao mesmo tempo humilde e audaciosa, de contextualizar alguns pontos que ele vai trazendo ao longo da palestra dele. E eu acho que antes de iniciar, nós devemos sempre revisar alguns pontos, revisar rapidamente alguns pontos com relação a como nos conceituamos espíritas. Até bem pouco tempo, o espírita ia à Casa dos Espíritos, que é o Centro Espírita, tentar falar com os espíritos desencarnados através de pessoas que eles consideravam médiuns. Hoje nós sabemos que todos somos médiuns. Todos sendo médiuns, nós todos nos comunicamos com todos. Nos comunicamos abertamente com a vida. Com aqueles que amamos, nos comunicamos mais ainda. Alguns médiuns já se dão conta dessas comunicações em função da faculdade mediúnica que já constituíram, que permite a eles percepções, quem sabe um pouco diferenciadas com relação a nós. Mas é fundamental que nós passemos a acreditar a nós a propriedade mediúnica. Nós a trazemos, mas nós temos que fazer crédito. Acreditar a nós mesmos esta propriedade. Porque enquanto nós não acreditamos, nós não acreditamos. E às vezes nós estamos fazendo intuições maravilhosas que são fruto da nossa comunicação com a vida, primeiro conosco mesmo. Percepções mediúnicas fantásticas que são fruto da comunicação conosco, da comunicação com o nosso Criador, da comunicação com os espíritos orientadores, da comunicação com todos e, sobretudo, fruto da captação das mensagens que estão disponibilizadas aí para nós todos. Mas como nós não acreditamos, nós também não acreditamos, nós não valorizamos, nós até que quase que matamos a leitura. E isso vai fazendo um sucateamento de nós mesmos. E vai fazendo com que nós não façamos a produtividade que podemos fazer com a nossa faculdade mediúnica. E até bem pouco tempo a palavra produtividade, o conceito produtividade, ou ele não era trabalhado de jeito nenhum, ou ele era trabalhado em segmentos apenas com vistas ao material, a patrimônio material, produção, indústria, ou seja lá onde fosse. Mas nós temos que agora trazer as palavras para o espiritual. Saber que todas elas são fluídas no tempo e no espaço, são expressões espirituais e que são verdadeiras ferramentas para facilitar a nossa caminhada nessa marcha maravilhosa que se chama o desenvolvimento espiritual, a evolução. Na medida que esses médiuns que já alcançaram uma percepção mediúnica maior vão se disponibilizando para deixar os insumos que eles produzem aí para nós, o senhor Francisco Cândido Xavier, o senhor Divaldo, um outro médium ali, outro acolá, o professor Mauri Rodrigues da Cruz, nós recolhermos
os elementos que eles vão nos trazendo e assentar esses elementos em nós. E com esses elementos assentando-se em nós, eles nunca estarão assentados, estarão assentando-se, porque nós estaremos percebendo-os cada dia de forma diferente. Nós vamos, inclusive, além de aumentar a produtividade na execução do nosso projeto reencarnatório, e aumentar a produtividade da execução do nosso projeto reencarnatório é marcar passos melhores, mais harmônicos e mais rápidos na caminhada da reespiritualização, nós vamos conseguindo ser mais felizes e conseguindo colaborar com a felicidade de nossos irmãos. Porque nós estaremos colocando o espiritual realmente em primeiro plano. E estaremos convivendo e administrando, e às vezes administrando a duras penas, situações ligadas à terra, mas conseguindo enxergar que nessa questão, nessa, eu tenho muito que agradecer. Nessas questões eu estou tendo créditos para ser feliz e administrar isso que eu tenho que administrar. E saber que aqui nós temos que administrar situações que não é, que está longe dessa coisa de carga de vida passada. Nós devemos a nós esse resgate, é um resgate. O Espiritismo, em função do pensamento clássico, especialmente do século XVIII e XIX, que avançou para o século XX e que infelizmente ainda se presentifica nas casas espíritas e portanto nos espíritas no século XXI, ainda está muito eivado de quase castigo. Tudo que vivemos aqui é por castigo. Aí nós colocamos Deus quase na posição de tirano. Deus fica nosso algoz. Eu errei noutra vida e agora eu tenho tacape disso que está me acontecendo. O conceito do espírita de hoje com relação, primeiro, a Deus, uma essência do bem na mais alta instância, do bem, que não gastaria tempo em punir, porque exatamente ele permite a cada ser a liberdade de ser, a liberdade de caminhar e de aprender a partir do que está. Mas se alguém me perguntar, algumas coisas que a senhora vive são de vida passada, eu diria que que não são de vida passada, mas são o fruto são decorrentes, não é fruto, são decorrentes da insapiência que eu ainda trago e que eu tenho o direito, a oportunidade de viver experiências que vão me permitir aprender. Se você encarar a vida passada nesse contexto, aí sim. Trazemos elementos que não administramos bem ainda, que não sabemos, que não enxergamos, que não sentimos, que não percebemos, que sequer concebemos, e vamos nos encaminhar na nossa liberdade de ser. Na liberdade de ser, nós vamos nos encaminhar para situações que possam ser ferramentas para aprendermos. E aprenderemos. Não quer dizer que sairemos exímios de cada experiência, que sairemos exímios naquilo, mas sairemos semeados. E daí um chega e põe uma gota d'água, o outro chega e põe uma pontinha de colher de adubo, o outro chega, põe um pouco de
até um alimento melhor para aquela semente germinar, e o outro chega e traz um nível de alegria, e o outro chega e traz um nível de pressão, e nesse conjunto vamos aprendendo. O professor Mauri, ele já abre a palestra nos trazendo uma chave que já foi para nos chacoalhar. E nós vamos abrir o nosso momento agora exatamente com essa chave. Gostaríamos de pedir àqueles que não estavam aqui no dia da palestra e que não têm assim, o hábito de vir sempre à casa, que não se sintam assustados com o que vamos trabalhar, no sentido de achar, meu Deus, cadê o espiritismo nisso aí? O que queremos dizer é que, independente da minha incapacidade de trazer melhor, um olhar melhor sobre o que vai ser trabalhado, acreditamos piamente no conjunto de espíritos encarnados, que são os senhores todos, encarnados mundo afora, pensando a evolução, pensando a felicidade, pensando a alegria. Espíritos desencarnados, que formam equipes trabalhando aqui, espíritos desencarnados trabalhando mundo afora, e todos interconectados, nos ajudando a compor padrões melhores de concepção, de percepção, de sentir e, sobretudo, de conscientização. Que nós sejamos firmes, que nós tenhamos ânimo para aprender e que, sobretudo, nós tenhamos uma gratidão por vivermos um momento que tanta gente pensa, fala, faz e escreve tanta coisa maravilhosa. Se tivermos essa gratidão em nós o tempo todo, nós seremos cautelosos no gasto do nosso tempo para sobrar espaço para pensar, falar, ler e assistir coisas de alto calibre. Nosso grande trunfo hoje é selecionar. Porque como ficou uma fartura enorme, que adentra naturalmente nossa casa, para entrar qualquer conteúdo na minha casa, eu não preciso nem parar para ligar um botão, porque vai ter um que liga aquele botão. Eu vou ter que gerenciar a seleção. Ah não, fulano, esse conteúdo aqui não. Tá, assista lá na sua casa, aqui na minha, por favor. Vou ter que ter essa coragem, educadamente. A linguagem falada a gente vai montando de acordo com cada um, mas que nós temos que fazer, vamos ter que fazer. Porque o nosso mediúnico pede isso. Porque a cada um é conforme o que já recebeu. Nosso grande mestre já nos disse. A cada um conforme o que recebeu. Criticar quem assiste qualquer coisa, quem se ocupa de qualquer coisa, quem gasta o seu tempo com qualquer coisa, não cabe a nós. Selecionar o que cabe a nós e somente a nós. Não vai ter outro para fazer por nós. Na medida em que o espírita vai alcançando essa coisa de que ele é o médium, ele é o perceptor, ele é o preceptor, ele é quem faz a sua história e ele traz as suas percepções, as suas comunicações, porque a comunicação é inerente a todos, a todos. Ele vai conseguindo se dar conta do fantástico mundo da comunicação mediúnica. Vai estar mais voltado para si e mais voltado para si no sentido da responsabilidade social,
ele se volta mais para a humanidade, é bem dentro da prece da irmã Ana Maria, se volta mais para a humanidade, voltando-se no sentido da responsabilidade social para si, e voltando-se para a humanidade no sentido da comunicação, da interação, do querer fazer o melhor, do sentir a dor ou a alegria da felicidade de algo bom na humanidade e querer efetivamente participar para momentos maiores, ele se abre para comunicações mais intensas e captações mais intensas e mais adequadas a si. Essa capacidade todos trazemos. Recolher o que há de mais adequado no mundo para mim, para a minha linha de ações no planeta, sem nenhum egoísmo. Recolher para aplicar em mim, que sou o sócio número 1 dessa sociedade de 10 bilhões de pessoas, e como sou uma usina aberta, distribuir para todos os demais. E o mais incrível é que os 10 bilhões não se resume a 10 bilhões, porque são 10 bilhões de espíritos encarnados. Segundo os orientadores, mais ou menos o dobro de espíritos desencarnados que conosco trabalham. Então, já passa para 30 bilhões. Todos os irmãos que estão ocupando a Terra. Aí vem minhoca, ameba, rato, barata, passarinhos, abelhas e todo esse conjunto que, formando esse processo maravilhoso de habitação e de preparação da Terra para ela ser possível de ser habitada por nós, estamos nós aí como número 1 agindo nesse meio. E aí que o professor Maurício nos convida para pensar, em primeiro lugar ele diz, a doutrina dos espíritos, através do corpus de trabalhadores espíritas, deve auxiliar o homem a alcançar o sentido de avaliação para alguns elementos que compõem o nosso cotidiano. Aí ele diz, de níveis de realidade, níveis de verdade. Somos, quem sabe, partícipes do século que mais fala em verdades alcançadas. Porque melhorou tecnologia, melhorou linha de instrumentação, de pesquisa e etc. Os níveis de verdade. Cada nível de verdade que nós alcançamos é porque alcançamos a possibilidade de enxergar um nível de realidade. Estamos aí vivendo num conjunto de 30 bilhões de espíritos, onde cada um, por ser diferente do outro, enxerga um nível de realidade para um mesmo elemento que não é o meu. E nós, herdeiros de cultura que diz de espírito obsessor, espírito que não é bom, espírito que não é isso, não é aquilo. E herdeiros de uma forma de pensar linear, onde a gente imagina que, porque eu vejo nessa linha, e todos aqui são assemelhados a mim, em matéria de estrutura, que pela estrutura ser assemelhada, que nós teríamos o contingencial também assemelhado. E ele é assemelhado em pontos que são comuns a nós. Por exemplo, provavelmente todos os que estejam aqui hoje falam a língua portuguesa e estão entendendo o que eu estou falando. Temos em comum a língua. Todos os que estão aqui são dependentes de todos os dias repor elementos no seu conjunto, porque somos um equilíbrio móvel. É lei aqui. O equilíbrio é móvel e temos que repor. Todos têm que repor água, todos têm que repor carboidratos, vitaminas, sais minerais, todos têm que repor oxigênio.
Todos têm que repor o movimento. O movimento de ontem não vale para hoje. Se eu ficar apoiada num sofá hoje, no final do dia que eu quiser andar, eu já estou me sentindo morrendo de preguiça. Porque o corpo já mais ou menos enferrujou. São pontos comuns. O pensar, por cada um ser um espírito é diferente. Como pensar é diferente, também o se consentir é diferente. O se consentir sendo diferente, as linhas de ações serão diferentes. E nós vamos ter que o tempo todo nos administrar. Primeiro, já tendo o primeiro impasse, que é que os níveis de realidade que nós enxergamos nem sempre são satisfatórios a nós. Nós somos capazes de falar coisas que um dia depois a gente já consegue enxergar aquela realidade num outro nível e já dizemos, meu Deus, que arrependimento, eu não fiquei calada. Por mais que eu vá pedir desculpas a essa pessoa, eu não vou conseguir reparar para ser o que era antes, vai ficar uma mácula. E dali dar-lhe a tarefa de orar o resto da vida para que aquela mácula possa ir se diminuindo e que no que depender da minha contribuição eu não aumente. Porque quando a gente vai falar nível de verdade, nível de realidade, quem sabe a gente pensa que isso é para o laboratório de física, é lá para um físico que está estudando, que está aí, está trazendo equações. Ah, também lá. Porque como é nível de realidade, está no laboratório da NASA, também está no laboratório de uma pequena indústria que trabalha a produção de papel, também está numa pequena que trabalha produção de engrenagens para máquinas operatrizes, também está na nossa cozinha e está lá no sumo da nossa essência. Nós, em essência, enxergando os níveis de realidade possíveis a nós, de acordo com a abertura de consciência que já fizemos e, sobretudo, com o respeito que fazemos à nossa identidade. Porque senão nós poderemos ser espíritos com capacidade para viver essencialmente níveis de realidade mais promissores ao bem, e nós seremos carreados pela correnteza materialista, sobretudo, para níveis de realidade muito ligados ao materialismo, que são, na maioria das vezes, desconstrutores da pessoa. Porque o materialismo, que é viver no sentido de bens materiais, ele é saudável até onde ele está a nosso serviço. Aí ele é um nível de realidade que para o homem que habita a terra é saudável. Eu tenho que ter casa, porque eu tenho que me proteger do frio, da chuva, eu tenho que me proteger à noite, mas eu não posso ser escrava dessa casa. Eu tenho que ter um automóvel, porque eu preciso me locomover, até onde eu for possível eu ficar dirigindo e que ele seja produtivo a mim. No momento em que ele já é uma vaidade, que ele nem é produtivo mais, porque é o contrário, ele passou a ser perigo na rua, na minha mão, que já estou meio para lá do que para cá, em matéria de direção, eu já vou ter que saber que esse material não está a meu serviço. Eu passei a ser escrava dele e ele poderá estar a serviço do mal. Sem querer. Isso é para a gente ver que coisas que a gente até imagina que é querendo, não é. É quando não observamos atentamente, até porque nos negamos a trabalhar em nós determinados fonemas, aplicando-os à nossa realidade. Assim como a gente pensa que Deus está longe, que o céu está longe, que tem que morrer para viver o espiritual, nós somos capazes de pensar que pensar níveis de realidade e pensar níveis de verdade não é para nós e que é para quem está nos laboratórios
ou sei lá onde mais. Não, é para nós. É nós irmos olhando o que eu concebo desta realidade. E já saber que amanhã, com muita fé em Deus, por estar em comunhão com os senhores todos e termos trocado informações e convertido informação em conhecimento e convertido o conhecimento em sabedoria, já veremos aquela realidade de forma diferente. E vamos ter que ter a humildade de admitir que vemos diferente hoje do que víamos ontem. Depois ele diz do terceiro incluído, a inclusão do terceiro termo. Esse enxergar a realidade e enxergar a verdade vai naturalmente nos levar à necessidade de enxergar o terceiro incluído. Até bem pouco tempo, quando trabalhávamos nós todos à luz da física clássica e do pensamento linear, não se trabalhava o terceiro incluído, trabalhava o terceiro excluído. Existe, por exemplo, vamos pensar na ordem prática das coisas, né? Se fosse num conceito de ciência pura, seria diferente, mas vamos pensar aqui que nós estamos numa plateia de humanos buscando acertar nosso passo. Eu e esta moça estamos vivendo uma determinada situação. Seja ela qual for, pode ser muito boa, pode ser meio ruim, pode ser muito ruim. Nós duas formamos o primeiro e o segundo elemento na história. O primeiro e o segundo termo estão aqui, vivendo a situação. A situação é ótima, que eu tenho sempre que pensar. Existe um terceiro elemento que, por exemplo, chama a cultura humana. Dentro da cultura, que é uma possibilidade de terceiro incluído, como eu estou administrando isso? Na cultura, eu estou administrando com a humildade necessária, eu estou administrando com a responsabilidade que é pertinente a isso, eu estou administrando esse momento maravilhoso para essa moça com responsabilidade social. Faz parte da minha cultura a necessidade de responsabilidade social, para que ela nunca se arrependa de estar, por exemplo, dividindo isso comigo, que ela nunca se arrependa de ter, por exemplo, me usado como confidente. Suponhamos que eu esteja sendo confidente dela, e estou me sentindo super bem de ser da confiança dela, mas eu estou com a responsabilidade necessária? É um terceiro incluído. Na cultura humana, como é tratada a responsabilidade? Eu estou buscando estar acima da cultura, porque pela cultura, no momento, a responsabilidade não está tão tratada a sério. Eu estou administrando com cuidado e cautela para eu ser um pouco acima da faixa normal. E vamos para um patamar que não seja bom. Suponhamos, vamos pegar a Ana Maria, que é da casa. Eu e a Ana Maria vivemos um impasse de ciúme. Eu tenho ciúmes de Ana Maria. Se expressa bem no centro, é uma pessoa querida, todos amam. E eu me perguntar, o ciúme tem sido saudável na humanidade? Ele está aí um terceiro incluído. Ele é saudável? Ele tem trazido lucros à humanidade? Ele tem trazido alegria, plenitude, felicidade? Ou ele já é responsável até por muitos crimes? Por muitas famílias destroçadas? O terceiro incluído, nós vamos lançar um olhar para a humanidade. Junto com a humanidade nós traremos a cultura, incluiremos aquela questão que está em foco ali e faremos a avaliação se aquilo deve ser alimentado ou deve ser desalimentado, para aquilo se desnutrir e desaparecer. Porque aqui
e segundo os Espíritos no polissistema espiritual também, alimentação nós estaremos fazendo o tempo todo. Nós teremos nas formas de alimentação, nutrição para o bem ou nutrição para desequilíbrios sociais. Não vamos falar de mal, porque essa palavra mal é muito ruim. Aí, na medida que a gente questiona esse terceiro incluído que está aqui, promove o bem ou abre para desequilíbrios sociais? Aí nós vamos sabendo administrar para desalimentar, porque desalimentado ele vai caminhar para a extinção. Já sabendo que extinção numa cultura não é uma coisa da noite para o dia. Não é da noite para o dia que meu esposo consegue tirar alguns vícios e ranços de mim. Mas corajosamente ele vai ali todos os dias trabalhando para desnutrir aquilo em mim. Não é da noite para o dia que a Aninha vai conseguir, junto com todo o grupo da casa e junto com os bons espíritos que me orientam, a tirar essa coisa que chama característica de ciúme de mim. Mas estarão, aqueles que são trabalhadores no bem, estarão todos os dias trazendo elementos, inclusive na forma de prece, de bons pensamentos, para desalimentar aquilo. E aquilo deixar de ser um terceiro incluído na nossa pauta. E assim vamos caminhando. Na medida que nós não ficamos atentos a esses elementos, nós somos capazes de, sem querer, e somos uma cultura meio brincalhona, e somos uma cultura que falamos sem pensar, nós ainda adotamos a política de dizer, foi um pensamentozinho, não tem maldade nisso, o que é isso? Nós somos capazes de alimentar o que era para desalimentar. A senhora tira o foco. Por exemplo, a Maria Silvana, que é super amiga minha e é super amiga da Aninha, chegar para mim e dizer, você viu? Você viu como o professor Mauri tratou a Aninha? Numa brincadeira. Mas ela está alimentando o que era para ela desalimentar. Mas como é uma cultura de brincadeira e de coisa, ela embarca. E nós temos o cuidado de estarmos avaliando os nossos embarques. Porque desembarcar do desconforto não é muito fácil. Desembarcar, considerar assim, já estou completamente fora disso. Isso não me atinge mais, não me magoa, isso não saiu da... Não é, depois que a gente embarca, porque nós nos unimos a pontos variados nessa rede que somos de entrelaçamento, que os físicos trabalham como o emaranhamento quântico. Olha que termo lindo que eles criaram. Termo maravilhoso, que descreve exatamente a situação humana de emaranhamento quântico. Imagina o que é desemaranhar de algo que nós, no nosso livre-arbítrio, fomos nos emaranhando. Mas na medida que nós vamos tendo, eu já vou dar a vez para o senhor, na medida que nós vamos tendo a cautela, nós vamos nos emaranhando naquilo que é pertinente ao nosso perfil mediúnico, que é o que viemos para fazer. Avançar o nosso perfil mediúnico para posições, para patamares melhores. Pois não, senhor? Não, eu ia falar, é tirar o foco da situação, né? É tirar Isso. o foco, né? É saber se comportar diante do terceiro elemento, do terceiro incluído, desculpa. E é o terceiro elemento. É saber tirar o foco, é um trabalho bem psicológico também, né? Mas nós, graças a Deus, trazemos a autoria e a autonomia para administrar o nosso psicológico. Sem querer
usar de grosseria com ninguém, né? Mas É saber sair das situações com diplomacia e com a carga necessária de energia que nós somos capazes de produzir, para que estejamos, portanto, no emaranhamento quântico com nossos orientadores espirituais em grau de excelência. Porque todos os espíritos têm seus padrões vibratórios. Eu posso querer muito estar fazendo parte da rede do irmão Bezerra de Menezes, mas por ser incauta, eu vou me elegendo momento a momento, na medida que vou me administrando, nos níveis de verdade, nos níveis de realidade, lidando com o terceiro incluído. Na medida que eu vou ficando incauta, eu não vou tendo cautela nessa lida, é uma lida, é o tempo todo. Eu vou estabelecendo padrões vibratórios que não me permite uma sintonia fina com ele. O espírito traz a prontidão para aquela sintonia, mas o indivíduo, Nájila, não está se portando na cultura de maneira a fazer essa sintonia. Não é que ele nos abandone, nenhum espírito nos abandona. Deus não nos abandona. Não há essa possibilidade no cosmos. A possibilidade é Deus escolher padrões, produzir padrões vibratórios de acordo com as nossas escolhas, onde nós não estamos em sintonia fina com eles. Eles estarão tentando nos orientar. Eles não nos abandonam. Imagina, todos nós buscamos orientação, por exemplo, para uma caminhada de homem digno. Os espíritos que já alcançaram essa proposta de trabalho não excluirão nenhum de nós da sua linha de atendimento no sentido de uma caminhada em prol de alcance todos os dias, de um exercício de cidadania no bem. Mas eu posso não fazer sintonia e essa não sintonia vai me permitir, já está acontecendo, porque eu já estou em sintonia com outros padrões. E com esses outros padrões eu vou me orientar por eles. E vou desenvolver gosto, vou desenvolver olfato para eles, vou desenvolver, porque o espírito é o autor, é o ator, é o escritor da história, inclusive celular. Quem desenvolve gosto por bebida alcoólica, não desenvolve porque o pai gosta de álcool, eu gosto de álcool. Eu fui desenvolvendo o gosto em função da administração que fui fazendo do meu processo de usinagem e de sintonias que fui fazendo. Correto. Até porque ele atua no feto. Desde o Vive feto. desde Ele o atua feto. desde o feto. momento da fecundação. Fecundou, ele já começa a atuação. Nájila, esses padrões que a gente alimenta são os cosmions, né, que os espíritos trabalham. E é lindo isso, né, que eles estão trabalhando, né? Que nós, Cosmions. cosmions, na medida de nossas propostas, vou pôr a palavra aqui, que a palavra eu acho que é muito... A escrita é uma coisa maravilhosa, né? Para a gente enxergar. E como nós temos a capacidade de produzir os hologramas, cosmions. Ah, tá. A palavra é junta, eu vou quebrar aqui só para os senhores verem que coisa maravilhosa. Em química, a gente estuda composições iônicas, os íons. E íon é sempre uma partícula carregada, seja ela carregada negativamente ou positivamente. Aí vamos aqui, cosmos, íons cósmicos. Então, amor é um cosmion. Justiça, um cosmion. Inveja, um cosmion. Trabalho, coisa maravilhosa, cosmion. Eu posso acessar muitas vezes ao dia, com minha
minha capacidade de conceber, perceber, consentir, conscientizar-me, e a minha capacidade de me ligar a tudo e a todos, eu posso acessar muitas vezes ao dia o cosmion, por exemplo, da preguiça, da indolência. Ai, num calor desse eu tenho que trabalhar, vontade de não ter que fazer nada. Eu vou acessando. Só que esse cosmion, no entrelaçamento, no emaranhamento, esse cosmion que eu estou acessando, que é o da indolência, ele não é sozinho. Ele se sustenta exatamente porque ele se interage e ele se entrelaça com outros cosmions assemelhados, que o permitem sustentabilidade. Nós vamos, no próximo, que é transdisciplinaridade, vai clarear isso aqui. Vamos aqui, que aí a gente volta para esse elemento aqui. Aí ele nos convida para pensar a complexidade, a diversidade. Porque no pensamento linear, na condição de ser que está sempre enxergando no linear, nós fazemos inclusive projetos que não se sustentam, e não se sustentam por causa da complexidade. Porque nós, por exemplo, fazemos projetos pensando na certeza. Só que em 1938, se não me engano, é por aí, nosso irmão Heisenberg já trouxe verdadeiras equações demonstrando o princípio da incerteza. É um físico e filósofo. É mais tido como físico, mas é um pensador maravilhoso. Dentro desses 10 bilhões, trabalhando com mais 20 bilhões, e todos sendo únicos e trazendo seu perfil mediúnico próprio, estabelece uma coisa que se chama complexidade, que nos permite o pensamento complexo. Nós, às vezes, insistimos em querer o pensamento não complexo. Nós queremos manter no pensamento absoluto. Quero isso, eu vou por aqui, vai dar nisso. E quando não dá, a gente se acaba. Você é capaz de se jogar em cima de uma cama deprimido. Quando já era o próprio querer por aquela via do pensamento linear e da teoria da certeza, quando o cosmos é uma incerteza, por quê? E por que ele é uma incerteza? Porque Deus quer isso, quer que a gente isso, quer... Não! É da incerteza exatamente por existir uma coisa que chama liberdade, onde todas as partículas têm o seu movimento próprio. Só aí já vê que vai formar uma complexidade. Todas as partículas têm seu movimento próprio, usinam a sua energia, padrões diferenciados, e que todos esses padrões não ficam isolados. Eles se imbricam. Então, esse senhor pensou que nesta tarde ele iria escutar falar numa casa espírita, onde ia falar de espírito e como ele podia comunicar com os espíritos e como queria falar com o espírito. Aí ele chega aqui, meu Deus, olha onde eu vim parar, o que a mulher está falando, não é nada do que eu vim buscar. Mas aí quando ele voltar para casa, que ele for pensando naquilo tudo, e ele for matutando ali no silêncio do ser dele, sobre o que foi trabalhado, e ele realmente buscar um momento de reflexão para o que eu fui buscar, onde eu fui parar, o que eu encontrei, por que eu fui parar lá e o que eu encontrei, o que tem a ver comigo, mas no bom sentido, o que tem a ver comigo, e que ele internalizar alguns conceitos que ele tiver trabalhado aqui, que ele não é, ele é ativo, ele não é um passivo sentado numa cadeira, ele é um ativo que está trabalhando os conceitos aqui junto, e que ele combinar com o acervo dele,
Aí ele, 2 dias depois, nossa, de onde que eu tirei essa ideia? Eu consegui compreender uma coisa que eu vinha tentando alcançar, é a complexidade. É o pensamento complexo. O que nós nos decepcionamos é que nós, especialmente os habitantes do planeta pós-revolução industrial, como a revolução industrial trouxe muita coisa pronta e confortável, colchão anatômico, sofá anatômico, geladeira, você chega o copo lá de fora, não tem nem que abrir a porta dela, enfia num troço lá e ele enche de água. E se eu quiser água melhor, liga para alguém e a pessoa entrega na minha casa, se eu tiver o dinheiro para pagar, vai estar lá. E já, provavelmente já tem até alguém que eu possa pedir para pôr a água na geladeira e a pessoa põe. E a gente foi se acostumando com coisa pronta e quando a gente não encontra o pronto, a gente se decepciona. E não se lança. Ligar na casa à distância, né? É. E a O gente trabalho acaba... liga a energia elétrica da casa onde quiser. Sim. E aí a gente acaba não se lançando a querer efetivamente nessa complexidade que é o conjunto de tudo o que há no movimento cósmico, movimentos próprios de cada partícula, de cada coisa, de cada pensamento, querer na diversidade fazer o próximo passo aqui, que é a transdisciplinaridade, alcançar esse sentido da transdisciplinaridade, que é a capacidade, primeiro, que cada um traz em si como um agente organizador de pensamentos, de ideias e etc. Transversar as disciplinas e compor sempre padrões maiores do que elas próprias são. Então nós, por exemplo, pensamos a disciplina justiça. Mas a disciplina justiça passa pela compreensão da diferença, passa pela bondade na minha alma, passa pela fraternidade, passa pela solidariedade, Passa pelo momento histórico. passa pelo momento histórico, político, social, histórico, político, social, econômico, financeiro. E aí, na medida que a gente consegue transversar as disciplinas e que cada uma delas possa efetivamente emaranhar-se com as demais, nós somos capazes de nos tornar pessoas mais compreensivas, mais amorosas, mais corajosas e mais saudáveis. Já sabendo que nenhuma delas vai conseguir grandes resultados, ou seja, nós não conseguiremos grandes resultados com nenhuma delas isoladamente. A transdisciplinaridade começou a ser trabalhada para valer mesmo na década de 70, 1970, mais ou menos, pelo nosso irmão Piaget. De lá para cá são vários os que foram trabalhando. O Nicolescu Basarab fez livro sobre isso, chama O Manifesto da Transdisciplinaridade, vale a pena ler. É um livro para ler trechos e pensar, ler e pensar, ler e pensar, mas é muito bom e é fino, não desanima ninguém. Na medida em que nós vamos buscando esse transitar por todas as disciplinas, permitindo que todas transversem entre si, nós vamos nos tornando pessoas capazes efetivamente de nos enxergar como uma identidade, enxergar a todos como uma identidade, ir buscando nossos níveis identificatórios, com que eu me identifico, por que eu me identifico, eu ainda estou me identificando com isso que não é saudável, quais as portas que eu devo bater e buscar ajuda, quais as portas eu devo bater. Eu já vi que faço níveis identificatórios com algumas coisas que, por conhecer um pouquinho a minha identidade,
eu estou vendo que se está em desalinho com o que eu próprio quero. O que eu devo buscar? Quais as portas? Quais os procedimentos? Quais as condutas eu devo alcançar, fazer nelas, e buscar ajuda, e buscar ajuda, e buscar ajuda, e agir sobre si mesmo, para que nós possamos todos os dias nos sentirmos donos do nosso ser, que é o que nós somos. Agentes de uma história que estamos escrevendo. E termos a coragem de assumir a história que estamos escrevendo. Uma cultura em crise como o planeta está vivendo, não é só o Brasil. É fácil nós não estarmos gostando da história que estamos escrevendo e justificar em terceiros. Essa chave nos leva a conseguir, com muito esforço, com renúncia, nos melhorar como escritores da nossa história. Porque só somos felizes com a nossa história. Mais ou menos nessa chave, o professor Mauri falou uma coisa muito interessante. O nosso momento atual do Brasil, ele citou o Japão, países menores que conseguiram a sua história também, né? Uhum. Por que nós não conseguiremos? Porque nós conseguiremos, né? Não delegando para terceiros. Exato. E não aguardando dos políticos. Exato. Nós temos que realmente nos esforçar em torno do que somos capazes de fazer e fazermos. Porque nós vivemos aqui, em qualquer desses momentos aqui, encaixa uma chave que é maravilhosa, que é: a parte está no todo, o todo está na totalidade e a totalidade está em todas as partes. A totalidade que eu busco de felicidade está em todas as partes. A totalidade que eu ainda me incomodo, que é responsabilidade social, ela só existe porque ela está em todas as partes. Ela está em mim. Na medida que eu for cautelosamente trabalhando para me limpar dela, eu pelo menos já não estarei contribuindo, difundindo os padrões que vão fortalecer essa falta de responsabilidade social em cada um. É o trabalho formiguinha, cada um fazendo a sua produção. E aí ele nos convida para pensar no código básico do universo e o código básico do indivíduo, que é: se cada um de nós é uma identidade, cada um de nós faz os seus códigos, os seus níveis identificatórios, é porque cada um de nós é um verdadeiro código básico. Senão nós não seríamos uma identidade única. Há um código básico do universo para absolutamente tudo. Os padrões estão aí, nós somos capazes de recolher a informação para me melhorar. Está aí. Recolher informação para me piorar em alguma coisa. Também está aí. Não quer dizer daí, gente, nós estejamos dizendo que o espírito perde o que ele já alcançou. Ele não perde. No conceito espírita, o que o espírito alcançou de sínteses de vida, ele não perderá nunca mais. Mas como indivíduos, que é o espírito reencarnado aqui, eu posso agir à luz daquilo que meu código básico já alcançou padrões melhores. Mas eu tenho direito de escolha. Nasci e nunca tive propensão, por exemplo, à bebida alcoólica. Nunca fiz essa escolha. A qualquer hora eu posso simplesmente dizer: também sou filha de Deus, vou sair daqui, vou sentar no bar da Avenida Atlântica, vou beber lá até de madrugada. Convidaram a Aninha e ela dizer: não, muito obrigada. Ela não vai nem dar explicações, só vai dizer muito obrigada. Vou convidar a Célia, a Maria Silvana, vão dizer muito obrigada, e
dependendo de como eu, com a convicção que eu fiz minha escolha, com os entrelaçamentos e os emaranhamentos quânticos que eu já estabeleci antes, que estão me dando sustentabilidade para aquele momento, eu vou me assentar lá e vou fazer. Não quer dizer que o que eu tinha de código básico eu perdi. Mas eu perdi uma ótima oportunidade de estar fortalecendo código básico que eu já alcancei para coisas muito melhores e muito maiores, e eu usei momentos, eu usei instantes que são verdadeiros instantes mediúnicos. A Casa Espírita de hoje não deixa de enxergar que ela enxerga que cada instante que vivemos é instante mediúnico. Porque o que nós somos, médiuns, estamos mediando o tempo todo. Cada instante que vivemos, seja lá a escolha que fizermos, é instante mediúnico. Como estou usando o meu mediúnico, aí é cada instante vivido ali é que vai dizer se foi uma boa produção, uma produção para o bem, para a melhor evolução da humanidade, ou se foi um mau uso do meu mediúnico naquele momento. Nájila, quando você faz essa escolha, você se enfraquece e fica mais vulnerável a escolhas piores, a outras coisas, e não exercer não exercer a tua mediunidade no melhor possível que você já alcançou. Então, às vezes, até para os espíritos socorrerem, às vezes, fica difícil por causa do padrão energético e frequência que você tem. E, por exemplo, Cristo quando diz, quanto mais lhe foi dado, mais lhe será cobrado, ele está falando de cobrança exterior ou é de cobrança interior? Interior. Aí, de acordo com o que eu já alcancei de arcabouço, de cultura, dentro de qualquer um dos elementos aqui da chave ou de todos, os danos que eu produzirei em mim, inclusive no meu perfil, na minha identidade, no meu nível identificatório, são proporcionais ao daquele espírito que já gastou muito menos do movimento cósmico para a sua evolução, um espírito menos evoluído. O dano que essa minha atitude vai produzir em mim na humanidade é o mesmo daquele espírito muito menos evoluído quando faz uma escolha, a mesma que eu fiz, por exemplo, uma assemelhada. É desproporcional, né? Hã? É desproporcional. É desproporcional. É verdade. Não é a mesma. É outra escala, né? É outra escala. É outra escala. Podemos usar uma escala inversa, conforme vai avançando, ele inverte mais. Isto. E graças a Deus que a gente já viu um momento em que já existem essas equações prontas. Já físicos e matemáticos e químicos já estudaram esses movimentos. Os movimentos quânticos. Ele é um quantum, eu sou um outro quantum e o Adam um outro quantum. O Adam já recebeu muito mais, já é um espírito com uma capacidade de permear, porque ele vive um padrão muito mais quintessenciado do que eu, que sou menos evoluída que ele. Então, a permeabilidade dele nos meios é menor ou é maior que a minha? Ele já libera, muito maior. Ele já libera um fóton com mais qualidade, né? E um fóton com uma capacidade de atuar, uma capacidade energética. Mais avançada. E como nossa formação nas ciências exatas não é boa, formação que eu falo é de segundo grau, que até o segundo grau a pessoa teria que sair com o segundo grau com pelo menos um pouco mais aprimorado o conhecimento para a vida, baseado nesse trabalho maravilhoso que os homens que trabalham as ciências exatas e que atrelam as ciências à filosofia já nos permitiram e que estão aí ao nosso alcance, mas a pessoa sai de um segundo grau tão em matéria de química, física e matemática
Bem tão limitado. pouco para a vida que não vai buscar. Eu acho que é relevante. Porque acha que não tem condição de aprender aquilo. Acho que relevante hoje em dia para o espírita seria saber realmente o que é o átomo, né? Só isso. Muitas pessoas não sabem o que é o átomo. Quem sabe a gente faça um momento aqui. Se a plateia quiser. Fazer um dia. Mostra o livro de algumas pessoas que queriam. O livro que eu falei do Manifesto da Transdisciplinaridade é este aqui, do senhor Nicolesco Bazará. Deixa eu ir. Manifesto da Trans. O Manifesto da Transdisciplinaridade. É. Ele não é o primeiro que trabalha, ele é um dos que veio, graças a Deus, na caminhada aí, nos permitiu. Ele é maravilhoso. E nosso tempo acabou, infelizmente.